se realizou a Revolução? É uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Até para a gente dizer se a gente continua acreditando ou não na proposta de revolução. Então, voltando. Primeiro, a Revolução não era... o Marx, o Engels e todos os companheiros que construíram, né, toda essa teoria, né, e o programa revolucionário, eles não acreditavam que você faz uma revolução num país, logo depois você faz no outro, né, ou que a revolução, ou que você vai conseguir realizar um processo revolucionário até chegar ao comunismo num só país ou em alguns países. Isso a história mostrou que não é possível. E aquele processo que começou em 17, que levou a muitos companheiros do mundo inteiro a achar que aquilo era o início de um processo de revolução mundial, né, a vida mostrou que não era. Ou seja, o que a vida mostrou? A vida mostrou que o capitalismo não tinha se exaurido, que o capitalismo ainda tinha formas de se desenvolver. E independente do Estado ser o que foi, o stalinismo, toda aquela degeneração que houve, que já foi citado pelo independente disso, sendo marxista, a gente tem que entender o seguinte: não estavam dadas as condições objetivas para a Revolução Mundial. O capitalismo mostrou que tinha fôlego para chegar até hoje. Nós estamos no início de uma grande crise, que cada um diz que vai, né? A gente está dizendo que ela é a final já e não tem mais jeito. Outros acham que supera, mas é o início da final. E tem várias, mas enfim, nós estamos no bojo de uma crise que pode ser que leve a um processo muito mais rápido de revolução. E aí eu queria até polemizar com o que o companheiro colocou, que é o seguinte: uma coisa é certa, companheiro, quando você tem uma crise profunda, você tanto pode criar as condições objetivas para a revolução, como você pode criar as condições objetivas para o fascismo. E também a história recente do nosso século mostra isso, né? O que é a Primeira Guerra Mundial, o que é a Segunda Guerra Mundial, em que momento ela se deu? Um momento de crise violenta. E foi naquele momento em que a Alemanha estava prenhe de revolução e acabou indo para o fascismo. E poderia ter feito a revolução, né? Uma série de aspectos objetivos que, né, impediram que a revolução fosse feita, a própria traição. Aí entra também o objetivo, né? A traição da direção do Partido Comunista Alemão, né, que chegou a exterminar os companheiros espartaquistas. Tudo isso acabou tendo um peso muito grande num país em que a revolução talvez estivesse mais avançada do que em qualquer outro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: as condições objetivas é que podem impulsionar ou não a revolução. E aí, gente, esse processo de degeneração, só para concluir, que está terminando, né? Esse processo de degeneração todo que houve, e esse retrocesso, né, no processo revolucionário no mundo, porque não foi só a Revolução Russa, a Revolução Soviética, foram uma série de revoluções, cada um com um aspecto. É um desafio para nós, porque com certeza não entendimento do que acontece, que aconteceu nesse processo, leva muita gente a entrar no discurso da burguesia e até dizer que o socialismo morreu, que o comunismo morreu, que essas ideias são superadas, a dizer que isso é arcaico, quando na realidade, né, arcaico é o sistema que está chegando na sua fase final, né? Mas eles conseguem transformar e dizer que nós somos os dinossauros, nós somos os arcaicos. E nós temos que ter muita clareza nesse momento, porque hoje eu acho que é muito mais fácil entender o manifesto do que na época que ele foi escrito. Porque toda a vida que nós tivemos de lá para cá, toda a vivência que nós tivemos de lá para cá, histórica, né, ajuda a gente a entender mais. Mas, por outro lado, esses retrocessos que o Marx previu. É bom lembrar que o Marx, no determinado momento, diz que a revolução não vai ser construída em linha reta. Né? O processo revolucionário não é uma linha reta. A história dá vários zigue-zagues. Esses zigue-zagues são zigue-zagues de 160 anos, ou 200 anos, ou sei lá quantos anos. Né? E nós temos que entender isso. Aí entra a contradição do nosso tempo de existência humana e o tempo histórico que está colocado.
Isso é inevitável, porque as condições objetivas para a Revolução Mundial, eu acho que começam a se colocar hoje. Quanto mais as pessoas compram, mais o capitalista investe, gera mais trabalho, mais emprego, mais salário, e tudo vai numa espiral, né, de um ciclo virtuoso em que todos seriam felizes no melhor dos mundos. As desigualdades, as misérias, eram coisas passageiras de um capitalismo pouco desenvolvido. Conforme o capitalismo fosse se desenvolvendo, essas desigualdades iriam diminuindo e tudo aconteceria no melhor dos mundos. Rapidamente os trabalhadores percebem que a parte que lhe cabe nesse melhor dos mundos é gerar riqueza, que era acumulada privadamente e proporcionalmente gerando, como Marx fala, miséria no que forma a sociedade. E os trabalhadores se levantam e lutam contra isso, né? O ano de 1848 é chave, que é um ano que isso explode a partir da França, mas se alastra no mundo inteiro. Se a gente quiser até dizer, até nós já temos nosso pezinho nisso, teve a Revolução Praieira, aqui no Brasil em 1848, falava vagamente de um socialismo muito pouco marxista ou nada, né? Mas que dá a dimensão desse momento de crise mundial. O que tem presente no manifesto? 3 afirmações contra esse mito liberal. 3. Primeiro, a história é a história da luta de classes. A história não se move por nenhum princípio de desenvolvimento, de progresso automaticamente, mas as formas históricas existem porque representam os interesses materiais de uma classe e as mudanças históricas acontecem pela luta de classes. Então, o motor, a dinâmica da história é a luta de classes. Segunda afirmação é da superabilidade histórica do capitalismo. Porque o mito liberal acredita, exatamente porque acredita no mito liberal, que o capitalismo veio para ficar, é a forma final, né? O Melão, que o cara de vez em quando escreve no jornal, eu costumo dizer que a fé dele no liberalismo só é comparável com a sua mediocridade intelectual. O Melão acredita firmemente que o capitalismo vai durar para sempre porque ele corresponde à natureza humana. Então, finalmente, tudo vai dar certo. E o capitalismo vai ser uma forma perene, eterna. Fukuyama, no final da década de 80, decretou, seguindo as pegadas do rei, o fim da história, né? Outros também decretaram. O Marx se caracteriza, e o Engels no manifesto, por dizer que o capitalismo é uma forma histórica que nasceu, vai se desenvolver e vai gerar as condições para a sua superabilidade. E olha que já tem peito para escrever isso em 1848, no momento em que o capitalismo estava expandindo-se como forma de produção determinante. E a terceira, e que eu acho a mais importante de destacar aqui, que o Marx não considera-se satisfeito em afirmar que o capitalismo é histórico e vai passar. Ele se considera suficientemente convicto de que é possível, analisando como o capitalismo surgiu e como ele desenvolveu, o que substituirá o capitalismo, né? Que o capitalismo será substituído por uma alternativa histórica, societária, que é o comunismo, que é uma sociedade mundial, sem classe, sem Estado. E que as condições para isso não derivam das ideias, né? Não é nenhum teórico brilhante que pensa como seria isso, no caso socialistas utópicos, mas deriva da compreensão científica, objetiva do próprio desenvolvimento do capitalismo e das condições materiais que ele gera.